Você pode estar sendo um fariseu e talvez não tenha se dado conta disso. Estamos vivendo um tempo de igrejas cheias, mas também de muitos corações vazios. E a pergunta é, por quê? Quero lhe trazer um exemplo. Paulo. Paulo, antes de ser um homem conhecido como apóstolo, ele foi um fariseu. Ele conhecia profundamente a lei. E ele tinha conhecimento, posição e zelo. Ele perseguia aqueles que seguiam a Cristo. E por quê? Porque ele achava que estava fazendo o correto. Até que um dia, Cristo se revela a ele e tudo acaba mudando. As escamas caem dos seus olhos e Paulo começa a enxergar aquilo que antes não conseguia enxergar. Ele percebeu que conhecer a lei não bastava, mas que ele precisava conhecer a Cristo. E quando Paulo tem um encontro com Jesus, ele abandona uma vida inteira construída em torno de status, posição e conhecimento. Porque agora ele tem algo maior, a intimidade com Cristo. Ele deixou de querer ser reconhecido pelo que sabia e passou a ser conhecido por aquilo que vivia. Ele deixou de apenas falar sobre Cristo e passou a falar na Bíblia. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E talvez seja isso que esteja faltando em nós. Nós sabemos uma vastidão de informações, textos bíblicos e tudo mais. Mas quantos deles estão realmente transformando o nosso coração? Quantas vezes a gente acaba pegando a Bíblia e lendo e pensando, mas isso é para fulano, isso é para aquela pessoa, e isso descreve exatamente aquilo que o outro está fazendo. Mas esquecemos de perguntar, o que é o que essa palavra está se revelando a mim? Os fariseus conheciam a lei, usavam o conhecimento para responder, confrontar e julgar as pessoas. Enquanto Jesus também conhecia a palavra, mas a palavra ele usava para transformar os corações. Porque a Bíblia não nos foi dada para que a gente encontrasse argumentos para corrigir todo mundo. Ela foi dada para que Deus corrigisse primeiro a nós. E é isso que a gente não vê. Pois estamos tanto tempo dentro da igreja recebendo palavras, servindo, pregando, cantando, liderando, ocupando cargos. E esquecemos de nos perguntar de como está a nossa vida no secreto. Porque nós podemos estar fazendo muitas coisas, mas ao mesmo tempo estamos longe da intimidade com Cristo. E pensamos que prosperar nesse mundo é conquistar e provar que Deus está por meio de coisas. Mas prosperar em Deus é permitir que a palavra transforme quem somos. É ter menos aparência e mais verdade. É ter menos posição e mais serviço. É menos julgamento e mais amor. Menos conhecimento usado para apontar o outro e mais conhecimento usado para transformar a nós mesmos. Porque no final, Deus não está procurando pessoas que simplesmente saibam falar sobre Ele. Ele está procurando pessoas que sejam transformadas e parecidas com Ele. E talvez a pergunta hoje não seja, você é um fariseu? Mas a pergunta seja, em que área da minha vida estou conhecendo muito sobre